é o favor de Deus sobre nós. Será maior do que pedimos, muito maior do que pensamos. É Deus abrindo o caminho e o seu povo prosperando. Será maior do que pedimos, muito maior do que pensamos. É Deus abrindo o caminho e o seu povo prosperando. Estamos vivendo o favor de Deus, bênçãos mais e mais, graça abundante. Estamos vivendo o favor de Deus, bênçãos mais e mais, graça abundante. Há uma colheita abundante, um novo tempo sobrenatural, portas abertas, grandes milagres, é o favor de Deus sobre nós. Será maior do que pedimos, muito maior do que pensamos. É Deus abrindo o caminho e o seu povo prosperando. Será maior do que pedimos, muito maior do que pensamos. É Deus abrindo o caminho e o seu povo prosperando. Estamos vivendo o favor de Deus, bênçãos mais e mais, graça abundante. Estamos vivendo o favor de Deus, bênçãos mais e mais, graça abundante. Há uma glória bem maior, o sobrenatural de Deus fluindo aqui. Há uma glória bem maior, Sobrenatural. o sobrenatural de Deus fluindo aqui. Há uma glória bem maior, o sobrenatural de Deus fluindo aqui. Há uma glória bem maior, o sobrenatural de Deus fluindo aqui.
Eu vivi, provei tua fidelidade, vi milagres que não posso esquecer, a beleza no que eu não posso explicar, mas sei que é você, Jesus é você. Creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não ver, bom demais para não ver. Eu não tenho poder para ressuscitar, mas em teu nome mortos podem levantar. Toda honra e glória àquele que é capaz. Jesus é você, Jesus é você. Creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não ver, bom demais para não ver, bom demais para não ver. Oh, Jesus. Eu já vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu já vi morto levantar, já vi loucura sarar. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. De cadeirante ser curado, tumor desaparecer. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu vi a estéril vida dar e seu filho viver está. Não me diga ele não pode, se eu sei que ele pode. Creio que tu és Deus restaurador, trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não ver, 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 bom demais para não ver. Eu já vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Cadeirante ser curado, tumor desaparecer.
Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu já vi morto levantar. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu vi a estéril vida dar e seu filho vive está. Não me diga ele não pode, se eu sei que ele pode. Creio que tu és Deus restaurador, trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Bom demais para não ver. Você pode levantar as suas mãos. Oh, como não será de glória a glória. Oh, Jesus. Oh, tu és a cura, Senhor. Tu és a vida. Oh, tu és a fonte. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, o seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale,
forte, Senhor. Em teus braços temos descanso, Abba. Em teus braços, Senhor. Jesus. Em teus braços, Paizinho. Oh, Jesus. Eu recaio Nós descansamos. em tua graça. Nós descansamos em ti. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E eu recaio em tua graça. É suficiente. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Pois só tu tens o toque mais puro, amor mais seguro do mundo. Só tu tens, Jesus. É em teus braços que eu quero estar. É em tua presença que eu quero estar. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Jesus, nada mais satisfaz. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é do meu Abba. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o teu. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o teu, Jesus. Você pode dizer isso? Amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. Teu Jesus. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é do meu. Pelo vale, Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele me guardas em teus braços, é meu descanso. obrigado, Senhor. Em teus braços é meu descanso. Neste lugar que eu quero estar. É meu descanso. Contigo, Jesus. Em teus braços é meu descanso. Oh, Jesus.
Oh, aleluia, graça e paz. Nossa, quanta mulher bonita, gente. Hoje a ministra da noite é Fabiana. Ela é da Igreja do Distrito, faz parte da equipe ministerial de lá. É uma mulher que eu conheço de muito tempo, é uma amiga minha. Ela trabalha comigo, mas ela é uma mulher cheia do Espírito, cheia da palavra, cheia do amor de Deus e vai compartilhar uma mensagem vindo direto do Pai para nós. Venha, Fabiana, flua. Flua. Deixa eu fazer nas contas aqui para ver quanto tempo. Boa noite, gente. Vocês podem sentar. Como o Márcia falou, eu me chamo Fabiana. E é um prazer estar com vocês essa noite. Aleluia. Estou vendo rostinhos conhecidos. Oh, glória. Amém, povo de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, Pai, pela sua bondade, pela sua fidelidade, por tudo aquilo que você é, por tudo aquilo que você nos tornou, Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidas para receber de você, Senhor, para receber instruções divinas, para receber refrigério, para receber tudo aquilo que você tem preparado para nós essa noite, Pai. Obrigada pelo seu amor, obrigada pelo seu cuidado, obrigada pelo seu zelo, Senhor. Nós te damos graças em nome de Jesus. Aleluia. Ui. É um prazer, pessoal, estar aqui com vocês, né? Como a Márcia falou, a gente já se conhece há, nem sei mais quanto tempo, um tempinho já. A gente já serviu junto na escola de ministro, trabalha junta, né? Arenga junto, fica brincadeira. Ela diz que eu perturbo, mas é intriga da oposição, é amor. E eu fiquei muito feliz de estar aqui, né? Eu tenho acompanhado aí. Fico lá, e aí, Márcia, como é que tá? Além de ficar acompanhando mesmo os stories, o crescimento. E eu me alegro muito pelo aquilo que Deus tem feito. E eu sei que grandes coisas Ele ainda vai fazer. Né? Quando eu cheguei, eu disse, já tem mais 2 salas ali, ó, que já vai ser daqui. E eu creio muito e eu me alegro em ver, né, aquilo que Deus tem feito e o que eu sei que Ele ainda fará neste lugar através de vocês e em vocês. Amém? E quando eu estava orando ao Senhor acerca daquilo que Ele queria que a gente compartilhasse hoje à noite, né? E eu fiquei, Senhor, me dá uma palavra. Porque a gente tem, às vezes, muita coisa na nossa mente, mas não adianta falar de nós mesmos. A gente precisa receber mesmo a instrução da parte de Deus para que o propósito seja cumprido. Amém? E eu queria que você abrisse lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 16. Desliga o celular para não perder nada. Aleluia. Obrigada, Senhor. 1 Timóteo 4,16. E é um contexto que Paulo vinha dando algumas instruções e algumas exortações a Timóteo. E ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvirem. Ou aos que te ouvem. E eu sei que nesse contexto, se a gente for ver lá atrás, é um contexto que Paulo está instruindo Timóteo acerca mesmo do contexto ministerial. Né? E talvez você diga, mas ele está falando do ministério. Mas quando ele diz, cuida de ti mesmo. E se a gente observar, o cuidar de nós mesmos abrange todas as áreas da nossa vida. Envolve espírito, envolve alma e envolve corpo. E quem sabe que nós somos um ser trino? Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Se você não sabe, vai fazer o rema para você aprender. Propaganda, galera. E, queridos, eu entendo mesmo que, apesar de Timóteo estar falando, Paulo está falando para Timóteo num contexto ministerial, no sentido de
exortando algumas coisas para que ele tivesse condições de cuidar, né, do povo que estava sob o cuidado dele, eu entendo também que ele estava dando instruções para a vida diária, para o cotidiano dele. E é isso que eu queria tratar um pouquinho hoje à noite, né, que a gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre esse cuidar de si mesmo. E você há de concordar comigo que a gente, mulher, muitas vezes tem uma dificuldade de cuidar de nós mesmos. Não é verdade? É só eu que acho isso. A gente tem essa coisa de cuidar de todo mundo. Mas é uma instrução divina cuidar de si mesmo. Amém? E aí eu fui procurar lá o significado de cuidar. Eu gosto do significado das coisas. E tem alguns, eu anotei alguns que eu achei mais interessantes, que diz tratar de alguém garantindo o bem-estar e a segurança. Ou seja, cuida de ti mesmo envolve tratar de alguém. E esse alguém sabia que pode ser eu e pode ser você? Às vezes a gente acha que o tratar de alguém, eu vou cuidar de alguém. E é só cuidar das pessoas. Mas esse cuidar envolve cuidar de você mesmo. Garantir o seu bem-estar, a sua segurança. E tem outros conceitos ainda que diz garantir a preservação de algo. E quando a gente cuida de nós mesmos, a gente está garantindo a nossa preservação. Dedicar esforço e tempo com determinado objetivo. E talvez hoje seja uma noite de reflexão, né? De pensar mesmo. Quanto tempo a gente tem dedicado para cuidar de nós mesmos? Quanto tempo a gente tem parado para preservar a nossa vida? Vida com Deus, vida familiar, individualmente falando. E tem um que eu achei legal que é prestar atenção. E às vezes a gente presta atenção em todo mundo. A gente consegue saber quando o filho está triste, quando o marido está chateado, quando a mãe não está bem, né? Quando o vizinho, quando o amigo. Mas às vezes a gente não está prestando atenção em nós mesmos. Quem nunca? Né? Aí a gente socorre todo mundo, é bombeiro para todo mundo, é SAMU para todo mundo. Mas muitas vezes a gente está deixando o cuidado conosco mesmo de lado. E a gente tem, né, essa coisa de cuidar. Né? Eu acho que é instintivo da mulher, já vem no chip. A gente perceber, se a gente parar para pensar, né, quando a gente era criança, não faz muito tempo não, porque eu sou 15 e mais. Né, Márcia? Mas a gente sempre tem aquela coisa. Normalmente, as primeiras brincadeiras é o quê? Vai brincar com a boneca, fazendo o quê com a boneca? Cuidando da boneca. Né? A gente cuida da roupa, dá banho, brinca de fazer comidinha. E tudo envolve estar cuidando de alguma coisa, estar cuidando de alguém. Né? E eu sei que isso foi uma coisa, eu acredito que é uma coisa que foi divina mesmo. Né? É um diferencial feminino que veio mesmo, que Deus derramou sobre nós, essa face do cuidado. E não tem nenhum problema nisso, queridas. Eu não estou querendo que você saia daqui hoje pensando que eu estou dizendo para você deixar de cuidar das pessoas. Não é isso. É de Deus cuidar das pessoas. A gente nasceu para isso mesmo, para cuidar, para acolher, para ajudar. Mas você há de entender comigo que se a gente não cuida de nós mesmos, como a gente vai cuidar dos outros? Como a gente vai ter condição de ajudar o outro se a gente não está conseguindo ajudar a nós mesmos? Tem um versículo, eu sei que está na Bíblia, eu não sou a pessoa que decora os versículos, né? Quando ele está falando dos diáconos, do bispo, tal, que ele diz que cuide de si mesmo, dos seus. Como cuidará da igreja do Senhor se não cuidar de si mesmo? Né? Então, talvez a pergunta que o Senhor tenha para nós hoje à noite é: como cuidaremos dos outros se não cuidarmos de nós mesmos? Como poderemos ser suporte para o outro quando a gente está no turbilhão?
de situações, de pensamentos, de coisas, de cansaço físico, emocional, mental. Porque muitas vezes a gente não está pegando algum desses conceitos que diz que cuidar é garantir a preservação de algo. É dedicar esforço e tempo a algo, a alguém, com um objetivo. E quando a gente dedica esse esforço e esse cuidado a alguém, é porque a gente quer ver a pessoa crescer, né? Quem é mãe aqui? Quem tem pai e mãe? Porque quem não é mãe tem pai e mãe. A gente ou cuida de um ou cuida do outro. Ou cuida dos filhos ou cuida dos pais. Ou cuida dos irmãos. E o nosso objetivo em cuidar das pessoas é para que ela esteja bem, para que ela esteja segura, para que ela seja preservada, não é isso? Mas por que muitas vezes a gente tem esquecido de fazer isso conosco? E eu só quero lembrar que a primeira orelha que ouviu foi a minha. O puxão de orelha veio direto para mim, né? Márcia que o diga, né, Márcia? Márcia pega no meu pé, viu? Ela disse que sou eu que implico com ela, ou ela que implica comigo. Brincadeira. Então, gente, eu percebo mesmo que o Senhor hoje quer trazer essa instrução, esse conselho de preste atenção em si mesma. Conheça a si mesma, guarde-se a si mesmo. A gente cuida de todo mundo. E a pergunta de hoje à noite é: e de ti mesma, tens cuidado? E eu queria que você pensasse mesmo, eu tenho cuidado de mim. Sai daqui pensando, peraí, deixa eu pensar, nos 7 dias da semana, o que é que eu tenho feito para cuidar de mim? Né? E quando eu digo cuidar de si mesmo, não é só aquela coisa, né, que hoje está na moda, está no auge, e nada contra de fazer harmonização facial, de fazer a plástica, de, né, botar o botox, de fazer aqui, de ajeitar a sobrancelha. Está tudo bem, faz parte. Mas não é sobre isso, não é só isso. Isso é uma vertente do cuidar de si mesmo, né? Quem gosta, quem se sente bem, queria ajeitar aqui, ajeitar ali, está tudo bem. Se você tem coragem e dinheiro, vai em frente. Mas, queridas, abrange muito mais que isso. Abrange aquilo que o próprio Timóteo, lá em Timóteo fala, né? Cuida da doutrina. E aí eu te pergunto, você tem cuidado da doutrina? Nós vamos lembrar que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. E quando a gente cuida da doutrina, a gente está cuidando do nosso espírito, que é o nosso verdadeiro eu. Quando a gente se debruça por essa palavra. E sabia que muitas vezes a correria do dia a dia, as circunstâncias, né? O pega menino, deixa menino, cuida do almoço, vai para o trabalho, paga as contas, faz as contas, arruma a casa, lava, passa a cozinha. Cansei. E muitas vezes a gente não está tendo esse cuidado de tenha cuidado de si mesmo. Continua nesses deveres, porque assim salvarás tanto a ti como aos outros. E às vezes a gente está tão corrido, a gente está tão preocupado em dar conta de tudo, a gente está tão preocupado em cuidar de todo mundo, que a gente não tem cuidado do nosso eu verdadeiro, a gente não tem tempo de ouvir, de ler a palavra, de orar, de ouvir ao Senhor. E a gente até tenta, né? Nenhuma condenação há para aqueles que dormiram em cima da Bíblia uma noite. Mas, queridas, a gente precisa ter cuidado com isso. Não é para ser assim. Porque se a gente não se firmar na palavra, se a gente não cuidar da doutrina, se a gente não se encher e se a gente não alimentar o nosso verdadeiro eu, que é o nosso espírito, através da palavra, a gente não vai ter força, nem firmeza, nem segurança para cuidar de ninguém. Eu tenho certeza que o desejo do seu coração é ver os seus bem. Sua família, seus pais, seus filhos, seus irmãos, seus amigos. E eu não sei você, mas eu sou essa pessoa que, rapaz, fulano está meio sumido. Peraí, vou passar uma mensagem. Mas às vezes eu fico tão antenada nos outros que esqueço de mim mesmo. É sério isso, né? E a gente precisa, repetindo,
Não saia daqui dizendo, a ministra da noite disse que agora eu só tenho que olhar para mim mesma e cuidar de mim mesma, não quero saber de mais ninguém. Não lavo mais a louça, né? Não lavo mais a roupa do marido porque eu preciso cuidar de mim. Não é isso, querida, mas a gente precisa ter equilíbrio em todas as coisas. E o primeiro passo que a gente precisa é cuidar da nossa vida espiritual. Lá em Salmos 119... Obrigada, Pai. 119, 11. São textos bem conhecidos. Oh, aleluia. Todo mundo abriu? Diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Esse é um bom primeiro passo para a gente cuidar de si mesmo. Guardar a palavra no nosso coração. Mas a gente só guarda alguma coisa que a gente tem. Eu não posso guardar uma joia que eu não tenho. Eu não posso guardar um conselho que ninguém me deu. Então eu não posso guardar uma palavra que não está dentro do meu coração. E para ela entrar no coração, a gente precisa se debruçar. Precisa buscar. E eu não estou dizendo que agora você vai deixar tudo e vai só viver ali na palavra. Não tem como, né? Mas a gente pode pegar um versículo e meditar durante o dia. A gente pode, é um recurso que eu uso muito, estou lá lavando, passando, boto uma ministração. Graças a Deus pelos recursos, né? Apesar de eu amar os papéis, amar a Bíblia de papel, mas é um recurso que nos ajuda muito. Coloca a Bíblia lá no áudio. E talvez você diga, mas eu não consigo concentrar, eu não consigo assimilar muita coisa. Querido, mas entre você está ouvindo a notícia ruim do jornal e está ouvindo a palavra, você está alimentando o seu espírito com bom alimento. Amém? Quantas pessoas na pandemia ficaram assustadas, com medo de tudo, perdidas, de tanta notícia ruim que ouviu? Talvez nem parou na frente do jornal para concentrar ali. Mas estava passando assim, eu mesmo quando ia na casa da minha mãe que eu via, só viu as pás de terra. Morreram não sei quanto, não tem mais cemitério para enterrar o povo, não sei o que. Misericórdia, ela estava ficando noiada de tanta notícia ruim. Então, se é de alimentar o seu espírito com alguma coisa, escolha alimentar com a palavra. E assim estarás cuidando de ti mesmo. Estará alimentando o seu espírito, que é o seu verdadeiro eu. Abre comigo lá em Josué 1:8. Aleluia, obrigada, Senhor. Diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido no que fizeres. Quem quer ser bem-sucedido? Quem quer ter o seu caminho próspero? Quem quer ver os seus no caminho certo? A receita está aqui, querida. Não aparte de você o livro dessa lei. Não deixe de meditar nele dia e de noite. E o principal, não deixe de fazer conforme tudo aquilo que está escrito. Porque não adianta só estar com ele perto, não adianta só ler, não adianta só meditar. E na hora do vamos ver, não fazer. Quando a gente segue isso, a gente está cuidando de si mesmo. E a gente está fortalecendo a base da estrutura para que o prédio possa crescer. Porque não adianta ter corpo forte, malhado, sarado, né? Sem ruga, sem ruga e sem manchas. Não adianta ter a alma tratada quando o espírito está fraco. A gente precisa cuidar do nosso homem interior. Amém? E aí eu tenho outra pergunta. Temos cuidado do nosso corpo? Oh, glória! Estou precisando cuidar melhor do meu. Comer menos besteira, né, Marcinha?
Bom, vou dizer um negócio a vocês, viu? Márcia é disciplinada, meu amigo. Ela é, siga o exemplo dela, ela é disciplinada. A gente tem um momento do lanche lá, né, no trabalho. Ela fica lá, todo mundo, porque o povo leva tudo que é de coisa para comer. E ela tá lá. Márcia vai comer, não? Não. Digo, irmã, chega e põe a mão aqui, vem. E ela me inspira nessa disciplina de cuidado com o corpo. Quando ela se determina, meu amigo. Eu ainda estou no nível, né? Não cheguei nesse nível de elevado, de ser superior. Aí muitas vezes eu digo, não vou descer não, porque se eu descer eu não aguento, eu vou comer. Porque a gente precisa começar a perceber os sinais que o nosso corpo também tem dado. E hoje, querido, para todo canto, se você for para o oftalmologista, ele vai dizer, está fazendo exercício? Todo médico que você vai. E às vezes a gente está preocupado com o corpo nessa parte estética, né? De melhorar a sobrancelha, passar maquiagem, né? Vai lá, Isa, cuidar dos cabelos. Mas a gente às vezes está esquecendo da parte interna do corpo. E a gente não está fazendo nada, está esperando chegar às situações para correr atrás do prejuízo. Mas o conselho de hoje é: cuida de ti mesmo. Nas 3 dimensões. A gente precisa, querido. E eu sei que não é fácil. Eu sei que a gente tem uma rotina corrida. Eu mesmo me matriculei na academia no início do ano. Meu Deus do céu, só consegui 3 meses, porque de manhã é a hora de levar a menina para a escola, de noite tem os compromissos da igreja. Mas eu já disse, eu preciso, nem que seja correr meia hora no canal de Bodocongó para fazer alguma coisa. A gente precisa se movimentar, a gente precisa correr atrás do prejuízo. E eu queria que você abrisse lá em Romanos 12. Aleluia, diga, Deus está cuidando de mim. Lá em Romanos 12, 1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a gente precisa mesmo botar esse corpinho em sacrifício santo ao Senhor. E sabia, queridas, que não tem como a gente cumprir a nossa carreira, não tem como a gente cumprir o nosso chamado, não tem como a gente cumprir o nosso ministério, não tem como a gente cuidar dos nossos, sem estar no corpo. Espiritismo é outra religião. A gente precisa cuidar do nosso corpo para que a gente possa cuidar dos nossos. Para que a gente possa cumprir aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, que é cuidar da nossa família. A gente foi chamada para isso. A gente foi chamado para cuidar dos nossos. A gente foi chamado para cuidar dos nossos filhos, do nosso marido. Mas a gente precisa ter um tempinho para cuidar de nós mesmos. Para alimentar o nosso espírito, mas também para cuidar do nosso corpo. Seja fazendo exercício, que é o mais indicado, né? Por mais que seja o mais difícil. Seja diminuindo o açúcar, o sal. Seja tentando comer uma comida menos gordurosa. Seja diminuindo a massa. Né? Seja fazendo um videozinho daqueles 10 minutos lá que faz alguma coisa. E agora eu lembro de um testemunho de Marisete, esposa do pastor Amauri. Ela disse que uma vez foi para o médico e deu alguma alteração, se eu não me engano, nas taxas. Enfim, o médico disse que ela precisava fazer exercício. E na época ela estava em um contexto que ela não tinha como ir para a academia, não tinha como. Ela disse, a única coisa que eu posso fazer é correr ao redor da casa. E ela começou, queridas, todo dia. Eu não lembro agora quanto tempo, mas todo dia ela corria, dava a volta lá. A casa dela era solta no sentido de ter espaço, né? E ela começou correndo. E ela conseguiu chegar no objetivo que ela precisava para aquilo ali. Amém. E eu fiquei pensando, meu Deus, que falta de vergonha na cara minha, né? Podia estar correndo pelo menos ao redor da mesa. E a gente precisa se disciplinar. Siga o exemplo de Márcio. E se discipline para fazer alguma coisa por você, querido.
Certamente. Eu lembro que uma vez eu fui ao médico e ele falando, né? E quando eu engravidei da minha primeira filha, eu tive pré-eclâmpsia, ela nasceu prematura. E na segunda eu precisei ter mais atenção. E eu passei os 9 meses da gestação comendo sem sal. Zerado. Maravilha. E uma vez eu, conversando com o médico, ele disse, quando você estava grávida da sua filha, você não fez um sacrifício? Você não comeu sem sal? Por quê? Porque você tinha um alvo, você tinha um bem maior, né? Por causa da sua filha, você fez. Por que você não vai fazer por causa de você mesmo? Enquanto você não tiver consciência que você precisa por você, nada muda. E a gente precisa dessa consciência de eu preciso fazer por mim. Tem coisas que ninguém pode fazer por você, querido. Do jeito que tem coisas que a gente não pode fazer, né? Tem hora que a gente queria chegar lá, pegar a mão da pessoa, fazer por ela, mas a gente não pode. Existem coisas também que ninguém pode fazer por nós. E cuidar de nós mesmos, só nós podemos fazer. E às vezes a gente fica naquela coisa de, não, mas o Senhor sabe que eu não vou, porque, né? Eu não tenho tempo, eu estou trabalhando tanto na obra, eu estou na igreja, eu estou no trabalho, eu cuido do menino, mas o Senhor vai me guardar. E graças a Deus pela palavra que diz que Ele guarda, né? Que Jesus já conquistou cura divina, saúde divina para nós. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa andar com prudência. Porque não adianta comer chocolate de manhã, de tarde, de noite, sobremesa, né? Todo dia no almoço. E depois querer que as taxas estejam tudo em dia. Principalmente nos 15 mais. Né? Depois dos 30, eu trabalhava numa escola e a minha colega era da área de educação física. A gente conversando, ela faz, olha, quem quiser organizar a vida, organiza antes dos 30. Porque depois dos 30, o metabolismo muda. Para perder peso é muito difícil. Não sei o que, enfim, né? Eu não tinha 30 ainda. Rapaz, quando chegou, eu disse, meu Deus do céu, não é que é verdade esse negócio? Porque bastava um dia com um pouquinho de com apetite ruim, já perdia 2 quilos. A Adriana sabe que eu era dessa finura, né, Adriana? Hoje, meu amigo, só em pensar em comer um pão, já engordou 3 quilos. Não é desse jeito que ninguém se identifica. Então, assim, a gente precisa entender que as estações mudam, as fases mudam e a gente precisa correr atrás para compensar isso, queridos. Abre lá em 1 Coríntios 6,19, por favor. Tem uma revelação profunda, mas que às vezes a gente esquece aí. 1 Coríntios 6,19. Diz assim, ele está vem falando no contexto da impureza sexual, né? Dessa coisa da prostituição. E aí no 19 ele diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não é profunda essa revelação? Só que às vezes a gente esquece que a gente é santuário do Deus vivo e que esse santuário precisa estar bem cuidado. Quando Salomão foi construir o templo, né, se a gente for ler a palavra, a gente vê que Deus estava lá. Deu as instruções dos mínimos detalhes para que tudo ficasse excelente. E era um templo físico. Né? Vocês estão trabalhando aqui para ficar excelente. Está ficando. E às vezes a gente está esquecendo que o nosso corpo é santuário do Espírito. E que precisa estar excelente. E não é excelente só, como eu já falei, né? A sobrancelha é cheia de falha, eu vou ali ajeitar para ficar excelente. A gente precisa mesmo, né? Melhorar, dar um tapa no visu, como o povo dizia na minha época. Mas a gente também precisa dar um tapa no visu daquelas coisas que a gente não está vendo. Né? Fazer os exames, fazer o check-up, pelo menos uma vez no mês. Ver como é que estão as taxas, ajustar, diminuir o que precisa, aumentar o que precisa no sentido de dormir bem, de fazer exercício, de comer melhor.
A gente precisa, queridos. Porque a minha e a sua família precisa de nós. O Senhor precisa de nós para cumprir aquilo que Ele tem para nós aqui nessa terra. E glória a Deus, porque a gente sabe para onde a gente vai, né? Partiu daqui e vai para um lugar melhor. Mas existe tempo para todas as coisas e a gente não precisa antecipar os nossos dias. Amém? E aí eu tenho outra pergunta. Temos cuidado da nossa mente e das nossas emoções? Que acho que é a parte mais difícil da gente conseguir cuidar. Porque às vezes a gente não para nem para entender os nossos pensamentos, nem para entender os nossos sentimentos, nem para entender, peraí, hoje eu estou estressado, hoje eu estou agoniado. Para tudo, deixa eu ver o que está acontecendo, né? Quem já assistiu Divertidamente? Eu também, já assisti um monte de vezes. Quem não assistiu, assista, é importante. Porque a gente começa a entender, rapaz, não é mesmo que lá na cabeça da gente tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E às vezes, queridas, a gente precisa parar esse turbilhão de coisas externas e tentar entender o que está acontecendo por dentro. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. E nós somos da fé, glória a Deus, e nós cremos, né, que Deus nos ajuda em todas as coisas. Mas Ele se importa com você nas três facetas. No espírito, na alma, nas suas emoções, no seu corpo. E a gente precisa se reconhecer, a gente precisa entender, peraí, o que é que me irrita? O que é que me estressa? Por que que hoje eu já amanheci com a pá virada? Por que que hoje eu já amanheci irritada? Eita, já sei. Estou perto de menstruar, TPM, peraí, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos orar, vamos tomar um remedinho, vamos tomar um chá. Vamos dizer logo ao menino, ao marido, que não aperrei muito hoje não, que hoje, né? Hoje está tenso. Mas a gente precisa, querida, se entender. A gente precisa entender que não há nenhum problema em a gente procurar ajuda se a gente necessita. Se a gente está passando por situações que a gente não está conseguindo sozinho resolver, a nossa mente está aquele turbilhão que a gente não consegue dormir, a gente não consegue comer, a gente não desacelera nunca. A gente precisa fazer alguma coisa. E a Bíblia é maravilhosa, porque tem instrução para tudo, né? Lá em 1 Coríntios 12, versículo bem conhecido. Hoje a gente está só lembrando. É segurança para nós ouvir as mesmas coisas, amém? 1 Coríntios 12, agora no 2. A gente já leu 1, vamos ler o 2 agora. Diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E no 3 diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha como Deus é maravilhoso, querido. Ele sabia que a gente precisava cuidar da nossa mente. Que a gente precisava renovar dia a dia. E sabia que tem pensamentos que a gente tinha quando era adolescente que hoje a gente não tem mais. Por quê? Porque a nossa cabeça, a nossa mente foi renovada. Né? Tem coisas que a gente pensava quando era solteira que quando a gente casa a gente não pensa mais, porque a gente foi renovando. Tem coisas que a gente passa quando a gente ainda não é mãe, que quando a gente é mãe, a gente diz, rapaz, a minha mãe tinha razão. Ó. Então, a nossa mente precisa estar se renovando dia a dia, querido. Dia a dia, dia a dia. E o primeiro lugar que a gente precisa buscar renovação é através da palavra. Porque a gente precisa começar a pensar e trazer a instrução correta de acordo com a palavra, para que a gente comece a ajustar os nossos pensamentos. E organizar os nossos pensamentos de acordo com aquilo que a palavra diz. Porque se a gente ficar só com a instrução que o mundo traz, com as notícias que estão chegando, com a maldade que está espalhada no mundo, o cabeção pira. E a mente vai endoidando. A gente precisa cuidar dos nossos pensamentos.
A gente precisa entender. Peraí, chegou aquele pensamento. Rapaz, isso não é de Deus, não. Fora. Selecionar o que é que fica e o que é que sai. Julgar pela palavra. O que é que vale a pena pensar e o que não vale. Porque o pensamento está vindo o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Eu não sei você, mas tem hora que eu deito assim. Aí parece que vem todas as informações, né? O download do dia de hoje ou até do dia de amanhã. Já, peraí. E se a gente não desacelerar, a gente nem dorme, porque já está pensando no que vai acontecer amanhã. Ou no que aconteceu hoje, no que fulano disse que me chateou, no que fulano me chamou, do que fulano passou por mim e não falou, né? E mulher é campeã nisso, né? De pensar, porque Márcia hoje passou por mim e nem falou, meu Deus, o que foi que eu fiz? Ah, está chateada comigo. E aí você começa a desenvolver uma coisa que a pobre de Márcia só nem me viu. Estava focada em alguma coisa, passou e não viu. Mas na cabeça a gente já está, né, com um plano de morte. E aí, por isso, a gente precisa estar renovando pela palavra. Encharcados da palavra. Para a gente julgar. Peraí, o que é que a Bíblia diz? Que eu terei pensamentos de paz e não de mal. Então, se é um pensamento de mal, querido, não é de Deus. Se não é de Deus, eu tenho que ficar. Se eu estou pensando no mal de alguém, peraí, não. A Bíblia diz que é pensamento de paz, não de mal. Não. Não fica. Seleciona. Na sua casa, você não deixa ficar lixo. Né? Viu aquela poeirinha, vai logo lavar. Lava logo a louça para você não ter problema com sujeira. E por que às vezes no nosso pensamento a gente deixa vir tudo? Né? Parece aquela lixeirinha que quando a gente aperta, a boca da bicha abre assim. E vai só colocando o lixo lá dentro. Diga, minha mente não é lixeiro. Então, selecione o que vai ficar. Pela palavra. Amém? Lá em Filipenses 4. Filipenses 4, 5. Diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pronto. Aí é o balizador daquilo que precisa ficar no nosso pensamento. É verdadeiro? Então fica. É honesto? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? Ou seja, não está difamando ninguém. E ele ainda diz, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E ele fala também antes, no 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. E hoje, se a gente parar para pensar, é a coisa que mais tem assolado a humanidade. É a ansiedade. É a depressão, é a síndrome do pânico. Por quê? Porque a gente está vivendo desenfreadamente, aceleradamente. A gente não tem cuidado de nós mesmos. A gente não tem tempo para dormir direito, para comer direito, para descansar, para fazer algo que te dá prazer. Queridos, a gente precisa. Quando Deus criou o homem, foi para isso. Né? O Jardim do Éden tinha tudo que era... Esse era o propósito. Porque ele sabia que a gente precisava. Então, a gente precisa selecionar uma vez na semana que seja. Às vezes eu digo, né? Vocês já ouviram o pastor Cláudio Duarte quando ele fala que o homem tem a caixa do nada? Pronto, às vezes eu digo, meu Deus, hoje eu quero entrar na caixa do nada. E a caixa do nada, para mim, de repente, é só deitar na rede, pegar um livro, ou assistir um filme. Enfim, algo que lhe dá prazer, que lhe relaxe.
Outros vão para os Estados Unidos, outros vão para a praia, outros viajam, outros passeiam. Outros gostam de cozinhar. Enfim, faz alguma coisa que te desacelera, que te alivia, que tranquiliza seus pensamentos e a sua mente. E que a gente tenha essa moderação. Equilibrar as coisas. E que possamos fazer os nossos pedidos conhecidos diante do Senhor pela oração e súplica. E eu sei, queridas, que tem coisa que é difícil da gente conseguir tirar da mente. Né? Eu sei que tem coisa que é difícil da gente desacelerar. Mas é por isso mesmo que a Bíblia diz: faça conhecida diante do Senhor as suas petições. E a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Aí talvez você diga: Fabiana, mas Deus já sabe de tudo, Ele já sabe o que eu preciso. Mas sabe que quando Jesus foi orar por um dos enfermos, quando ele estava aqui na terra, que ele chegou, eu não lembro agora se foi para o cego. O povo que entende mais da Bíblia do que eu, diga aí. Que ele chegou e perguntou assim: o que queres que eu te faça? Era o cego Bartimeu, isso. Talvez você diga assim: é óbvio, Jesus não está vendo não que o homem quer enxergar. Mas talvez para ele estava tudo bem ser cego e ele queria outra coisa. Não é verdade? Então a gente precisa colocar diante do Senhor: Senhor, me ajuda a desacelerar meus pensamentos. Me ajuda, me dá estratégias de como eu posso cuidar melhor de mim mesmo. Me dá estratégia de como eu posso acalmar a minha alma. Se é com a música, se é com a meditação, se é conversando com alguém, se é ir tomar um sorvete. Mas faz alguma coisa, querida, e se coloca diante do Senhor mesmo. Se humilha aí debaixo da potente mão dele, que ele é poderoso para fazer e para nos ajudar. Quer coisa mais desafiadora do que criar filhos nesse tempo? E todo dia eu digo: Senhor, me dá sabedoria, me dá estratégia, me ajuda. Eu só tenho duas, mas cada uma parece que é água e vinho, né, Márcia? Os temperamentos totalmente diferentes. Eu não posso lidar com as duas do mesmo jeito. E eu digo todo dia: Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me ajuda, me dá estratégia de como eu posso fazer melhor para aliviar a carga, para ser menos pesado, para cuidar melhor da minha casa, para cuidar melhor das minhas filhas, do meu marido, para cuidar melhor de mim. E chega, gente, chega. Agora a gente precisa também ser disciplinado e seguir a instrução. Se não cuidarmos de nós mesmos, quanto tempo teremos para cuidar dos nossos? E eu tenho exemplo de pessoas que a gente diz assim: rapaz, essa pessoa era uma grande bênção. Cuidava de todo mundo, zelava por todo mundo, pela obra, pelos irmãos, mas em muitas coisas esqueceu de cuidar de si mesmo. E talvez por isso não está mais aqui conosco. E aí, queridas, a gente precisa parar para pensar: rapaz, se eu continuar com essa vidinha do jeito que eu estou, por quanto tempo eu vou estar tendo possibilidade de cuidar dos meus? Eu não estou dizendo que ninguém vai morrer não, viu, querida? Mas às vezes vai ter uma condição que vai impedir você de cuidar. Seja fisicamente cansado, né? Seja acometido por alguma coisa porque não foi fazer um exame, não cuidou das taxas. Seja porque está tão acelerado que a sua mente não consegue nem centralizar as coisas. E sobre isso a gente tem aquele velho exemplo do avião, né? Quem nunca andou de avião já viu em algum filme quando as aeromoças dizem logo: se acontecer alguma coisa, coloque a máscara primeiro em você. Porque sem oxigênio ninguém ajuda o outro. Quando alguém está Quando eu era 15 menos, quando eu era adolescente, uma vez a gente foi para um evento de jovens, em Natal, e chamava de banana lá, um negócio que a gente subia, e o bicho vira dentro d'água assim, e eu não sei nadar, né? Só vou para a praia ficar na terra. E aí eu inventei de ir para esse negócio.
Meu amigo, eu não sei se Francimar foi era do tempo de Paulinho ainda, nos jovens. Meu amigo, quando aquele troço virou dentro d'água, eu fiquei desesperada. Eu estava de boia, mas eu fiquei tão desesperada que eu fiquei... E do lado da minha amiga, ela mais baixa do que eu, né? Como vocês veem, eu sempre fui mais alta do que todas as minhas amigas. E ela, tu vai me afogar! Porque na hora eu nem lembrei que eu estava de boia. Do desespero que foi tão grande. Mas sabia que se você não sabe nadar, se você não colocar a boia em você, você também não vai ajudar ninguém? Então, querida, se a gente não cuidar de nós mesmos, não botar o respirador em nós mesmos, primeiro, não se alimentar primeiro da palavra, a gente não vai ter estrutura para alimentar os outros, para cuidar dos nossos, para dar o conselho certo, para dar a instrução certa. Diga comigo, não é egoísmo ter um tempo para cuidar de mim mesmo. E às vezes a gente tem essa coisa, né? Ai não, mas peraí, não posso não, porque eu tenho que cuidar de fulaninho, de cicraninho, de betraninho, do papagaio, do periquito, da feira, da roupa. E você fica lá no rabo da gata. Às vezes não lembra mais nem qual é a roupa que está vestindo, porque não deu tempo nem olhar no espelho. E se sente condenada a se tirar um dia para ir lá em Isa ajeitar os cabelos. Diga, nenhuma condenação há para quem vai ajeitar os cabelos. Propaganda agora, faz uma mexã. Então, queridas, a gente precisa, e não há nenhum problema nisso. E como a gente viu lá no versículo anterior que a gente leu, a gente precisa ter moderação. A gente precisa ter equilíbrio com as coisas. A gente nem pode pensar em si mesmo o tempo todo, mas a gente também não pode pensar só nos outros o tempo todo. Todo extremo é perigoso. A gente precisa encontrar o equilíbrio. Pronto, esses dias, esses momentos, eu vou organizar tudo que eu preciso. Na casa, com os filhos, com o marido, com o irmão, com o pai, com a mãe. Mas eu também vou ter um tempo para mim. E sempre que a Bíblia fala no contexto de crescimento, de amadurecimento, de algo que a gente precisa fazer, é interessante que diz, faça você. Cuida de ti mesmo. Como a gente leu lá em Romanos 12:1, apresentei o vosso corpo como sacrifício. Transformai-vos pela renovação da mente. É sempre uma coisa que faça tu. Faça você. Se posicione você. Porque muitas vezes a gente quer jogar para Deus a responsabilidade que é nossa. Eu sei que a Bíblia fala, né? Quando a gente cuida das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas coisas. E isso é verdade. Mas isso não quer dizer que a gente não vai fazer a nossa parte e Deus vai fazer tudo. Então a gente precisa ter essa responsabilidade, puxar para nós essa responsabilidade de cuida de ti mesmo. E quando você vê isso, você vai lembrar, é das 3 dimensões: espírito, alma e corpo. A gente precisa entender a parte que nos cabe. Precisa buscar mesmo no Senhor as instruções e as estratégias para saber como alinhar todas as coisas e nem ir para um extremo, nem ir para o outro. Lá em Efésios 5, no 15, a partir do 15. Oh, aleluia. A partir do 15 diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual é a vontade de Deus. Como a Bíblia é maravilhosa. Não se torne imprudente. Vede prudentemente quando andai. Mais uma ordenação. Vede. Veja você prudentemente como andai. Não como nécios. E às vezes, querido, é falta de sabedoria mesmo. Nécio é a pessoa que não é sábia, é imatura. Querer achar que a gente vai dar conta de tudo.
que a gente é a Mulher Maravilha, que a gente não se cansa, que a gente não precisa dormir, que a gente tem que acordar sempre primeiro do que todo mundo, que a gente tem sempre que dormir depois de todo mundo, que o povo vai morrer se um dia você disser assim, rapaz, eu não tive tempo para descansar essa semana. Hoje eu preciso dormir até 8 horas. Oh, glória! É sabedoria, queridos. E eu não estou dizendo para você não cuidar da sua casa, nem cuidar dos seus. Mas existem momentos que ou a gente para e cuida de nós mesmos, ou a gente morre. E talvez não morra, caiu, né? Duro. Mas por dentro, o negócio está complicado. Às vezes a capa está bem bonitinha, mas por dentro a cabeça está em turbilhão. As emoções estão desestabilizadas. Então, que a gente possa ver prudentemente como a gente está andando. E não se torne insensato. E a gente não precisa cair nessa armadilha do mundo. Que traz essa ideia equivocada, que a mulher tem que resolver tudo sozinha. Que a mulher tem que ser empoderada. Que a mulher tem que dar conta de tudo. Que precisa ser agora, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Ah, me incomodou, sai. Né? Esse é o contexto que o mundo tem trazido. E não é isso que eu estou falando, querida, mas é exatamente de entrar nesse equilíbrio. A gente não pode cair nessa armadilha de achar que, porque eu preciso também cuidar de mim, eu deixo meu marido jogado, meus filhos jogados, minha casa jogada, porque agora é tudo eu, tudo para mim. Eu tenho que estar em primeiro lugar. Não é isso. Nós precisamos estar em equilíbrio. Precisamos estar de acordo com aquilo que a palavra diz. Precisamos nos submeter àquilo que precisa ser submetido. Mas a gente também precisa se levantar naquilo que a gente precisa ser levantado. E talvez hoje tenham muitas de nós aqui que está nesse contexto mesmo, de estar cansado, de estar, pai, não aguento mais. Senhor, me dá uma luz. Porque eu não aguento mais viver do jeito que eu estou vivendo. Eu estou cansada de resolver tudo sozinha. Eu estou cansada de ser eu para tudo. Eu estou cansada de não ter suporte. Eu estou cansada de estar cansada. Não tem aquela fase que a gente está tão cheia de coisa, está tão cansada. Não sei se você já disse, mas já teve dito, Senhor, eu não aguento mais dizer que eu estou cansada. E talvez hoje seja a realidade de alguma de nós. E eu queria que você abrisse lá em Mateus 11. Aleluia. Eu queria que o louvor fosse vindo para cá, se possível. Aleluia. Mateus 11. O 28, a partir do 28 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, querida, e talvez você diga assim, rapaz, eu saí de casa num sábado à noite para ouvir isso. Né? Meu médico já disse, minha mãe já disse, minha amiga já disse. Que eu preciso mudar de vida, que eu preciso fazer alguma coisa, que eu preciso me levantar. Mas hoje o Senhor está dizendo para você: cuida de ti mesmo. Precisamos fazer a nossa parte. Mas Ele também está dizendo: se estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. E às vezes, queridas, a gente tem buscado em todas as coisas, né? Todos os artifícios que a gente pode, e é justo e é lícito, né? Foi Deus que criou mesmo todas essas coisas, médico, psicólogo, terapeuta, tudo aquilo que precisa para nos ajudar. Mas sabia que o nosso primeiro recurso tem que ser a palavra e tem que ser o Senhor. E Deus está disposto, como Ele diz em Mateus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai o meu jugo
e aprendei de mim. Aprendei de mim. É o Senhor que vai nos ensinar. É Ele que vai nos ajudar. É Ele que vai nos trazer consolo. É Ele que vai nos trazer refrigério. É através da palavra e do conhecimento da palavra que a gente vai saber exatamente quando trocar esse jugo. Quando o fardo começar a estar pesado. Que a gente precise mesmo dizer: Senhor, eu não consigo. Eu não posso mais. Está difícil demais. Está pesado demais. Eu não sei mais o que fazer. Eu tentei tudo que eu podia. E hoje é a noite, é o tempo. De se você tem coisas na sua vida que você diz assim: Senhor, tem umas coisas que estão bem organizadinhas. Mas tem outras que estão um turbilhão. Tem outras que estão uma bagunça. Tem outras que estão tão difícil. E eu queria que você ficasse de pé ou sentado, enfim, fica livre. E se coloca mesmo diante do Senhor, querida. Examina o seu coração. E não perde a oportunidade de trocar hoje o fardo que possa estar pesado demais. Se coloca mesmo diante do Senhor, se derrama diante dele e diz: Senhor, tu sabes, eu preciso da sua ajuda nisso, naquilo. Às vezes está difícil saber como lidar com os filhos. Às vezes está difícil saber lidar com o seu cônjuge. Às vezes está difícil saber lidar no trabalho. Às vezes está difícil até saber como cuidar da sua casa. Mas o Senhor tem a resposta para todas as coisas. Oh, Pai, eu coloco diante de você a vida das minhas irmãs. Pai, eu não sei a necessidade delas, mas o Senhor conhece. E eu declaro, Pai, a sua boa mão sobre elas nessa noite. Pai, você mesmo trazendo alívio, trazendo refrigério, trazendo consolo, trazendo entendimento de que área precisa de mais cuidados nesse momento. Trazendo as instruções de como cada uma delas cuidar de si mesma. Oh, Pai, a sua boa mão, o seu Espírito, que é o nosso ajudador, que nos ensina acerca de todas as coisas. Nos ensinando como cuidar de nós mesmos. Nos ensinando como cuidar do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo. Nos instruindo acerca de todas as coisas. E eu declaro a paz que excede todo o entendimento, guardando o coração e a mente de cada uma de nós. Pensamentos de paz e não de mal, Senhor. Pensamentos de vida e não de morte. Oh, obrigada, Pai, pela sua boa mão. Oh. Se coloca, querida, diante do Senhor com as suas palavras, do seu jeito, da sua forma. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Eu queria que você visse alguém que está ao seu redor.
e orasse por essa pessoa, se ela quer compartilhar alguma coisa específica. Se não, deixa o Espírito te guiar. Mas ora por alguém. Pode cantar baixinho. Seja a voz do Senhor para alguém hoje. Deixe o Senhor usar você hoje. Obrigada, Pai. Voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era sobre ti. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era sobre ti. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. E nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. E nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta. Aleluia. Aleluia. E talvez se você chegou aqui hoje à noite, você diz assim: Senhor, eu quero que você fale comigo. Eu preciso sair daqui diferente hoje. Essa é a única chance. Eu queria que você viesse aqui à frente para orar por você. Se você ainda está com aquela sensação de eu preciso de algo mais, você pode sair daqui hoje completamente restaurado, completamente
diferente daquilo que você chegou. Aleluia. Não permita, querida, que o diabo lance pensamentos de morte sobre você. Não permita que o diabo lance pensamentos de morte sobre você. Em nome de Jesus, eu declaro pensamentos alinhados, ajustados pela palavra. Em nome de Jesus. Vida, vida, vida sobre o seu corpo, vida sobre a sua mente. Vida, em nome de Jesus. Aleluia. E se você está aqui e você nunca fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa é uma ótima oportunidade para lançar o seu fardo sobre Ele e dizer: Senhor, eu te recebo. E a sua vida, querida, nunca mais será a mesma. Tem alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor hoje? Amém? Todos salvos? Salvas? Aleluia. Mas se você já aceitou Jesus, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo como a evidência bíblica de falar em outras línguas, esse é o seu dia. Tem alguém que deseja ser revestido de poder? Amém. Se você está aqui, está com alguma enfermidade e deseja oração para cura, tem pacote completo para você. Alguém? Isso eu nem insisto. Todas curadas e saradas em nome de Jesus. Amém, queridas. Quero agradecer a dona Márcia Cristina pelo convite, pela oportunidade. Como eu disse, eu e a minha família amamos Márcia, Anderson, né? Nós somos amigos e eu creio que é uma conexão divina mesmo. E eu creio mesmo naquilo que Deus tem feito e fará nesse lugar. Através da vida deles e através da vida de vocês. Amém? E saia daqui hoje com um compromisso com o Senhor e com você mesma de cuidar de ti mesmo, para que você possa cuidar dos seus. Amém? Muito obrigada. Vou levar essa aguinha ali. Fabiana, ela despenteia meu cabelo todo dia. Ela vem e despenteia meu cabelo. Sabe o que é viver o fruto do Espírito? É ficar perto dela. Ela vem e despenteia meu cabelo e fala assim: ele vai voltar pro lugar. E ele volta mesmo. Mas se não for assim, não tem graça. Vocês podem sentar, gente. Se não for assim, não tem graça, né? Mas assim, a Fabiana, ela trouxe instruções preciosas para cada uma de nós. Tudo que está na palavra é precioso. E Jesus fala: escolhe a vida. Então, são instruções de vida. Parece que você pode até pensar: você não conhece a minha vida é uma loucura. Então, desacelera. Porque não vai te levar a lugar nenhum. Se você tiver que trabalhar 24 horas por dia, você não vai ficar rica por causa disso. Pode ter certeza que não. Agora, também, se você tem uma vida sedentária, fazer um exercício é bom. Porque a vida sedentária também mata. Então, é como ela falou, é o equilíbrio. Nem tanto céu, nem tanta terra. Vamos no meio, trilhando conforme a palavra. Amém? E Fabiana, eu conheço ela. Quando eu cheguei aqui para fazer a escola de ministro, ela era líder, ela e Lenildo, da monitoria da escola. Eu fui aluna, né? E ela me corrigia. Depois eu fui monitora e ela passou a ser minha líder. Eu sei que é uma mulher que vive a palavra. Ela exala amor, tem um coração bondoso, generoso. E eu sei disso. E eu prezo muito para quem, principalmente assim, no culto das mulheres. Eu prezo muito quem vem ministrar. Essa pessoa vive a palavra. Se viver, beleza. Mas se não viver,
só para falar, eu olho muito isso. E como eu sei, ela não é uma popstar conhecida, mas do Senhor ela é. Eu tenho certeza que ela é uma popstar pro Senhor. Amém? Vem cá que eu quero orar por você. Tu fica embaixo, que tu é muito grande. Então, o que ela faz comigo? É porque ela agora não fez direito. Não. Pai, eu te dou graça pela vida da Fabiana, Pai. Fabiana é uma mulher extraordinária. O Senhor bem sabe, o Senhor conhece o coração dela mais do que qualquer um de nós, Pai. Fabiana é uma mulher comprometida com a sua obra, com a sua palavra. É uma mulher que vive a sua palavra, Pai. Tem um coração que o Senhor sabe melhor do que eu. O coração bondoso que ela é. Ela é uma mulher que cuida das pessoas, se preocupa com as pessoas. Pai, e eu declaro sobre a vida dela saúde divina, saúde mental, prosperidade, portas de oportunidades abertas para o ministério dela, Pai. É uma mulher tão influente no meio das mulheres, Senhor. Pai, que ela possa correr a sua carreira com toda a avidez, com toda a sabedoria, com toda a velocidade que o Senhor possa colocar nos pés dela, Senhor. E sabemos que o Senhor é aquele que vai colocar ela no melhor lugar. Porque grandes são os planos que o Senhor tem para ela. Que o Senhor realize os desejos do coração dela. Que o Senhor faça novidades de vida na vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, só lembrando, hoje não vamos ter dízimo de oferta. Não gritem, não. Amanhã tem culto às 18 horas. E tem um lanchinho ali atrás, momento de comunhão. Se vocês quiserem tirar mais dela, se aprofundar mais, vocês podem ter direito a isso. E um momento de comunhão entre nós. Amém? Sejam bem-vindas e sejam abençoados na prática da palavra. Amém? Seja bem-vindo. Aos domingos tem salinha. Pode vir. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o meu